contar um bocadinho a história. Isto é aqui nesta região. Nós estamos na região da Charneca Ribatejana, da Charneca do Tejo, que é uma área bastante vasta. É a parte menos produtiva da zona ligada ao Tejo. O Tejo cria aquela planície muito rica, que são o campo, a Lesíria, e depois estas áreas resultaram do processo antigo do Tejo, há muitos séculos, milénios, mas são terrenos pouco produtivos e, como tal, não há pouca produção, a não ser o material, a peça, no fundo, chamada pièce de résistance, a formação mais interessante, que é o montado. Eu sou arquiteta paisagista e agrónoma também, e praticamente toda a minha vida foi ligada ao ensino universitário da arquitetura paisagista em várias instituições. Depois, em mais ou menos 2003, portanto, por falecimento dos pais, das heranças, e fazem que nos temos que chegar à frente na gestão das coisas que são transmitidas pela família, e neste caso foi a gestão desta quinta, deste casal do Gavião, aqui na Charneca, no concelho da Chamusca. Portanto, viviam aqui, tem 16 casinhas, viviam 16 famílias, com muitos filhos, mas sobretudo década de 60, década de 70, tudo isto se alterou. Houve aqui também esforços meu pai, de avô e pai, portanto, fazer plantações de pomares, mas isso também entrou ali numa situação, por exemplo, com os tratores, com a imigração para o estrangeiro nos anos 60, e depois também uma fuga das pessoas para a cidade. E, portanto, neste momento, das 16 casinhas, vivem ainda desse tempo 2 famílias que trabalharam aqui, que não querem sair daqui, e mais uma jovem, e depois um casal de romenos que nos dão aqui apoio à parte agrícola e esta parte também de receber pessoas. Aqui foi um pouco o esforço, vamos manter isto vivo, e vamos manter isto vivo da forma, olhámos mais para o ambientalmente sustentável do que propriamente nas contas económicas ao fim do mês, mas pronto, mantendo esta estrutura tradicional e inovando onde fosse possível. E nessa fase também uma das coisas que, exatamente pelo interesse desta ligação à paisagem e das redes, no fundo académicas ligadas a esse assunto, haver um interesse de trazer aqui pessoas, porque isto, uma das razões da luta contra a desertificação do interior é chamar pessoas, trazer pessoas, e pessoas que, no fundo, apreciem isto. Isto é muito interessante, trazer pessoas, porque elas têm também outro olhar quando olham esta paisagem, porque os locais sentem isto como foi um passado de muito trabalho, foi um passado de pobreza. Os locais querem, e os jovens locais, é ir para a cidade, não lhes interessa muito este tipo de vida. E então, pouco a pouco, foi-se pensando, bom, como é que podemos acolher aqui pessoas, e começámos pelo tal público académico, científico, com visitas de estudo, porque de facto é um ramo mais fácil de comunicar com as pessoas, portanto os professores estão metidos em redes de investigação, evidentemente dentro das suas áreas, e era mais fácil começar por aí, e essa parte funcionou muito bem. Depois sentimos que era preciso um espaço de acolhimento e portanto havia estas construções vernaculares que eu acho que são interessantes e muito características de princípios dos anos 40, 50, um armazém que realmente construído inicialmente em 1927 para receber os cereais dessa fase da campanha do trigo, onde começou a haver a dinamização florestal, e este espaço poder ser remodelado com uma linguagem mais contemporânea, mas que se integrasse. E então fizemos uma candidatura ao PDR da agricultura, no fundo diversificação das atividades no espaço rural, e com um jovem arquiteto e construção local candidatou-se ao financiamento
o apoio ao financiamento para criar, portanto, o espaço de encontro. Sem espaço de encontro, sem espaço de recepção, era difícil desenvolver. Mas também me interessava manter esta frente ou este contacto com a parte do conhecimento, da comunidade científica, e então, simultaneamente, criou-se uma associação. E, portanto, criou-se a associação, temos vindo a tentar dinamizar a associação de várias maneiras, concorrendo a alguns concursos, algumas candidaturas, algumas na área do turismo. Não está inscrito, não é a ideia, é mais turismo académico. Olha, Nina, pronto, tem aqui enfim, não está muito arrumado, mas pronto, olha, vou ter os... E a ideia era abrir um pouco também ao turismo, sobretudo turismo mais de visita, de pessoas que quisessem conhecer esta realidade. E essa parte foi assim, tem sido assim um pouco mais difícil, e a pandemia evidentemente fechou um pouco o assunto. E portanto um pouco basear sobretudo nestes recursos locais menos conhecidos para tornar visíveis e disponíveis para quem queira visitar. Portanto, temos aqui uma atividade agroflorestal e uma atividade turística que eu chamaria mais de um turismo cultural, de um turismo científico, nada que tenha a ver com nem alojamento rural, nem turismo de massas, evidentemente, que ninguém, não chegam aqui nem querem vir para aqui. E agora, recentemente, portanto, no verão passado, desenvolvemos uma candidatura para a Direção-Geral das Artes, num programa que achamos muito interessante e que poderia ter aqui várias potencialidades, que era a integração entre ciência e artes para uma divulgação das questões ligadas às alterações climáticas, à adaptação, etc. Isto na perspectiva que os cientistas desenvolvem muitos trabalhos profundíssimos, com muita informação científica, mas que essa é difícil de transmitir ao comum dos mortais, e que potenciar a ideia que os artistas, com a sua visão mais emocional e comunicativa, poderiam ajudar na transmissão de uma informação que chegasse melhor às pessoas, que ajudassem a influenciar os comportamentos para comportamentos mais sustentáveis. Portanto, a partir daí começou-se a criar esta ideia. Portanto, nós temos aqui uma empresa, que depois expliquei, a agroflorestal, que se chama Casal do Gavião do Meio, isto chama-se o Casal do Gavião do Meio, porque depois há para ali e para ali, e que pensou, pronto, vamos introduzir aqui uma componente, com aquela parte burocrática que é necessária, da animação turística, portanto, inscrição no turismo. Esbarra-se muito porque, primeiro, falta de acessibilidades. Nós estamos numa zona que é relativamente perto de Lisboa, que são 120 ou 130 km, vocês viram, mas é difícil de cá chegar. Portanto, isto é uma zona, de facto, despovoada, e, portanto, por exemplo, também com as agências turísticas. Mas elas dizem-me sempre, isso é longe, isso é difícil de chegar, não há depois mais nada ao pé. Portanto, o turismo tem vindo muito à base de eventos, de coisas que já estão muito preparadas, assim, conhecer paisagens e os seus recursos não interessa a toda a gente. E, portanto, mas isso eu acho que pode não ser o problema. O problema é mais vencer algumas dificuldades de comunicação e sobretudo de chegada aqui, de acesso. Portanto, a ideia do envolvimento da comunidade é chave nesta associação e neste projeto. A escola é nossa parceira, com vários projetos. Vieram há pouco tempo uns alunos construir um hotel de insetos, não sei se sabem o que é, um hotel de insetos. É uma estrutura toda vegetal para os insetos polinizadores se poderem desenvolver, num projeto conjunto com a escola.
e vão participar neste projeto das artes. O projeto chama-se Arte 3C, Clima, Comunidade, falta-me um outro C, montado como paisagem. Portanto, vão ser a equipa de multimédia do ensino profissional vai estar também aqui a recolher imagens de algumas coisas, de alguns eventos, e portanto o Covid é que foi aqui um pouco a grande dificuldade. Depois aqui, como disse, há 4 famílias que ainda vivem cá, permanentemente, o que é muito importante para que estas coisas não mudem, e outras estão para tal receber os tais jovens. Esta é a minha, e depois há mais o futuro, como vejo. Isto é uma experiência que pode ser replicada noutros sítios, mas é uma forma interessante de, penso eu, que noutras zonas se organizem dessa forma, apoiados pelos municípios ou por associações. Portanto, esta forma institucional de funcionar é muito livre, mas é uma forma de agregação que achamos interessante. O meu problema agora é o meu horizonte temporário, porque já fiz 70, enquanto eu tiver energia, sim, vejo-me, já cá estou aqui praticamente há 20, e acho que isto me preenche muito os objetivos e a minha forma de ver estas realidades. Pode ser que sim. Portanto, este é o pai, este é o irmão mais velho e ali está a mãe com o bebê pequenino. Não é tão engraçado? Vamos ver mais perto. Que realmente, de facto, a reforma normalmente é um processo, por um lado, pode ser interessante para descansar, mas às vezes é um pouco traumático. E conheço muitos casos de pessoas da minha idade que sofreram mais o processo traumático, encostaram-se ao sofá, veem televisão e a vida... desenvolver um projeto em que se acredita, pode ser este ou outra coisa qualquer, é muito motivador para continuarmos, para termos energia, para comunicarmos. Eu encontrei este, outros encontrarão outros, mas isso dá-nos vontade de, todos os dias pela manhã, e pensar o que é que falta fazer, tenho que telefonar àquele, mandar um mail ao outro, isto tem que funcionar desta maneira, como é que eu posso alargar este conceito. Eu acho que para a dita segunda idade, não é? Portanto, ter um projeto em que acreditemos e que nos dediquemos é muito bom para essa fase, para essa época da vida.